O seu filho anda nervoso, com muita raiva, estressado e você já não sabe mais o que fazer? Eu sou Thaís Reis, psicóloga, e eu fiz esse vídeo para te ajudar. Assista até o final e confira 11 dicas que pode ajudar o seu filho a acabar com a raiva. A raiva é uma emoção perturbadora, não é verdade? E muitas vezes vai ser inevitável não senti-la, porque ela é uma emoção básica, nós nascemos com ela. Então, em muitas situações da nossa vida, nós vamos ter que aprender a lidar com a raiva. Mas para as crianças é mais difícil, porque para elas esse sentimento pode ser algo perturbador, algo incompreensível. Por isso, nós pais temos esse papel de orientar os nossos filhos como lidar com as emoções, a conhecê-las, a arrumar estratégias para evitá-la. Então agora vocês vão aprender 11 dicas muito importantes para ajudar o seu filho. Vamos lá? A primeira dica é: fale sobre emoções com seu filho. É muito importante ajudar as crianças a conhecer as emoções, a nomeá-la. Muitas crianças às vezes sentem raiva e ela vai lá, chuta o animal de estimação, bate no irmão, grita, porque ela não sabe expressar que ela está com raiva, ela não sabe nomear aquela emoção, aquele sentimento dela. Por isso nós temos que orientar os nossos filhos, ensinando para eles as emoções básicas, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo e todas as outras emoções que existem, através de brincadeiras, de conversa, de jogos. No vídeo anterior, eu falei bem claro isso para os pais, vários jogos, várias atividades para ajudar vocês a ensinar os seus filhos sobre as emoções. Então assista o vídeo aqui no meu canal para vocês poderem ajudar os seus filhos a lidar melhor com as emoções, ok? A segunda dica é: crie um termômetro das emoções. Como as crianças ainda não conseguem expressar tão bem as emoções, o termômetro ele é muito legal porque a criança vai conseguir identificar que nível que ela tá de raiva, de estresse. Então, ó, você pega uma folha, o meu aqui tá preto e branco, mas vocês podem fazer coloridinho que fica mais atrativo. Então vocês fazem o termômetro, coloca de 5 a 1. Então a criança tá muito irritada, ou a criança tá irritada, ou a criança tá nervosa, ou inquieta, ou ela tá tranquila. Então você vai mostrar para o seu filho na hora que ele estiver mais agitado, ali com uma emoção mais intensa, e pedir para ele mostrar que nível ali de sentimento que ele tá. Qual que tá o nível da raiva dele? Tá mais tranquilo ou tá muito nervoso? Isso é legal porque vai ajudar você e a criança também a conhecer melhor o que ela tá sentindo ali naquele momento. Terceira dica: tentem juntos identificar os porquês. As perguntas são muito importantes no aprendizado. Então é muito legal você, junto com o seu filho, perguntar o porquê dele estar bravo. Qual o motivo dele estar tão nervoso assim? Um exemplo, você pode falar para ele: filho, por que você está bravo? E ele pode responder: porque eu tropecei e caí. Então juntos vocês vão entender ali qual que é o motivo daquela raiva. E ensine o seu filho a perguntar para ele mesmo: por que será que eu tô com raiva? Por que eu tô agindo dessa maneira? Porque através das perguntas, dos porquês ali, nós vamos conseguir identificar qual emoção que nós estamos sentindo e por quê, da onde que ela veio, ok? A quarta dica é: pratique técnicas de relaxamento. As crianças também passam por estresse, ansiedade, cansaço, e tudo isso deixa elas com dificuldade de lidar com as emoções dela. Então é muito importante a gente conseguir ajudá-las a acalmar para poder pensar nas emoções. Então as técnicas de relaxamento são muito importantes, porque vai ajudar a criança a acalmar e depois pensar melhor nas emoções. Então eu vou citar aqui algumas técnicas de acordo com faixa etária, ok? De 0 a 3 anos. Massagem. Uma massagem relaxante e estimulante para ajudar a criança a dormir. Barco da tranquilidade. Pode ser feito com uma garrafa plástica, lantejoulas, tinta e água quente. O objetivo é a criança usar sempre que se sentir frustrada ou a ponto de ficar com raiva, pois o ir e o vir das lantejoulas no líquido ajuda a criança a se acalmar. De 3 a 7 anos. Técnica do balão.
Consiste em pedir à criança que se imagine como um balão, que infla e esvazia. O objetivo é ensiná-la a respirar, segurar o ar e depois expirar, como se fosse um exercício de respiração. Técnica da tartaruga. A criança imagina que é uma tartaruga, deitada de bruços no chão, o sol está se pondo e a tartaruga precisa dormir, encolhendo as pernas e os braços aos poucos, até ficar embaixo de suas costas, representando o casco da tartaruga. Depois você pode dizer para a criança que amanheceu novamente e a tartaruga acorda esticando as pernas e os braços muito lentamente. É um excelente exercício de alongamento, sem que seu filho perceba. De 7 a 9 anos, esvaziando a mente. Nessa fase, as crianças já podem começar a fazer uma meditação básica, sentando no chão, em silêncio. Colorir desenhos é um excelente exercício para diminuir os níveis de estresse e ansiedade. Portanto, colori-las é melhor ainda desenhá-las. É um ótimo exercício de concentração. Boneco de pano. A criança imagina que é uma boneca de pano, então ela deve movimentar as extremidades do corpo, tal como uma boneca. Conseguimos que ela solte os músculos e relaxe. De 9 a 12 anos. Técnicas mais especializadas de respiração. Nessa idade, as crianças estão mais aptas a prestar atenção à própria respiração. Por isso, podemos ajudá-las com técnicas cada vez mais profundas e complexas para viver o presente. Quinta dica: normalize todas as emoções, incluindo a raiva. É muito importante que os nossos filhos aprendam que todas as emoções têm a sua importância, até mesmo a raiva. Ela serve como um alerta para mostrar para a gente que algo não está bem e que a gente deve fazer algo para resolver. Então, para as crianças, às vezes isso não é tão claro. Elas não sabem reconhecer tão bem o que elas estão sentindo. Então, se elas souberem que a raiva ela é algo natural e que nós temos que aprender a lidar com elas, isso vai parecer menos assustador e elas vão conseguir resolver mais tranquilamente aquela emoção. A sexta dica é: não reaja, apenas haja. Então o seu filho está lá, no momento de raiva, no meio de uma crise de estresse, de nervosismo, e você quer corrigir, quer entender o que está acontecendo, aquilo vai ser inútil, não vai adiantar, porque ele está nervoso, ele está com raiva. Então o que deve acontecer é você tratar antes, você agir, ensinando no dia a dia para o seu filho como lidar em momentos de raiva. Pode ser através de uma leitura, de livros que expressam a raiva, através de uma atividade, através de uma brincadeira, e ele vai conseguir melhorar o controle daquela emoção intensa dele. E na hora que ele ficar nervoso, ele com raiva, ele não vai explodir, ele vai conseguir controlar a emoção. A sétima dica é: incentive o seu filho a ter empatia. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, fica mais fácil a gente entender como fazer em determinada situação. Por isso, você tem que incentivar o seu filho através de desenho, de história, de um filme, ele a se colocar no lugar daquele personagem. Às vezes o personagem ali do filminho tá com raiva, tá muito nervoso, e você pode falar para o seu filho: filho, como será que ele deveria agir para acalmar aquela raiva dele? Ele se colocando no lugar do outro, fica muito mais fácil de resolver o problema. A oitava dica é: evite ceder às birras. Em muitos momentos, os pais vê a criança ali com raiva, se jogando no chão, dando birra, e acaba cedendo aquela chantagem ali da criança. Mas isso não é a atitude certa a se fazer. Quando o seu filho está com raiva e ele está querendo chamar atenção ali, dando uma birra, por exemplo, você tem que falar para ele: filho, tenta se acalmar, use as técnicas lá do relaxamento, para depois vocês conversarem sobre aquela emoção, depois que ele se acalmar. Se você ceder aquela birra, você vai estar incentivando o seu filho a se tornar ainda mais agressivo, ok? Então, jamais ceder às birras. A nona dica é: use o humor como seu aliado.
Eu sei que é difícil, quando a criança está com raiva ali no meio daquele momento, você conseguir agradá-la ali através de uma brincadeira. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Então, naquele momento ali de estresse, você tenta acalmar, fazendo uma brincadeirinha, contando uma piadinha, algo que vai trazer uma certa relaxamento ali, uma certa calma para o seu filho. A 10ª dica é: afaste-se ou aproxime fisicamente, dependendo da situação. Então você, como pai, como mãe, você tem que procurar identificar como que está ali a raiva do seu filho, se está com muita raiva, que ele precisa de um momento ali sozinho para relaxar, para acalmar, ou se ele está com raiva, mas você sente que ele precisa ali de um carinho, de um abraço, de um aconchego para conseguir acalmá-lo. Então nós temos que identificar qual a necessidade do nosso filho naquele momento para poder ajudá-los, ok? E por último, a 11ª dica é: seja um bom exemplo a ser seguido. É muito importante que nós, pais, aprendemos primeiramente a controlar as nossas emoções, para depois ensinar os nossos filhos. Existem muitos pais que querem ensinar os filhos a controlar os seus sentimentos, mas não conseguem controlar os próprios sentimentos. Quando fica com raiva, sai gritando pela casa, chutando tudo que vê pela frente, batendo ali no volante do carro. Então isso não é um bom exemplo para os nossos filhos. Então, primeiramente, procure se tratar, procure fazer um relaxamento, fazer uma terapia, para você, pai, você, mãe, conseguir controlar as suas emoções e depois ajudar o seu filho com um bom exemplo a ser seguido, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Peço que vocês coloquem em prática com os seus filhos, que eu tenho certeza que pode estar ajudando vocês ali a lidar com os sentimentos de uma forma mais fácil, tá bom? Eu quero convidar também você a se inscrever no meu canal. Toda semana eu trago conteúdo novo aqui que pode estar ajudando, acrescentando aí na educação dos seus filhos. Compartilhe também essa mensagem, porque tem muitos pais que estão perdidos, que não sabem como ajudar os filhos a lidar com as emoções, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.